Commencing Autopsy 3. Time, 2104. 27-year-old female, infected with unknown pathogen. Blood analysis indicates virus. Provisional name is PAX-12. Deceased had traveled in China before returning home 2 weeks ago. That must have been pre-quarantine. Unknown if had contact with livestock, but I can definitely see evidence of insect bites. Deceased had reported coughing and sneezing with a high fever. I'm seeing a nasty rash, some abscesses around the abdominal cavity. Clear signs of immune suppression. Cause of death appears to be catastrophic organ failure. Findings match reports coming out of China. This is highly concerning. The deceased may still be infectious. E aí, aqui é o Zangado e a gente vai no Apenas Jogar, e o game vai analisar pra vocês hoje por completo esse, que é um jogo que pode ser visto com dois olhares diferentes. O primeiro deles seria como um jogo educativo, e por outro, um jogo mega fucking cruel. Eita, Zangado, como que pode ser uma coisa dessa? Quem nunca ouviu falar desse jogo, e eu falando rápido assim não vai entender nada, mas já já vocês vão entender certinho. Então vamos lá, vídeo de análise, vamos ao nosso ritual padrão, dá uma pausa no que vocês estão fazendo nesse exato momento, as férias acabaram, a batalha vai começar novamente, até o final do ano. Tem que estudar, hein, jovens? E aqueles que trabalham e estudam, sei que é muito cansativo, mas isso ajuda muito a desenvolver muito mais responsabilidade. Então vai lá, prepara um lanche, mas lava essa mão antes, porque depois desse vídeo aqui você vai lavar a mão toda hora. Se acomoda, fica bem confortável e vem com o tio. Plague Inc., tradução seria Corporação Praga, se trata de um jogo de simulação e estratégia desenvolvido pela Endemic Creations, que na época era formada por uma pessoa só, lançado em maio de 2012 para celulares e tablets. O sucesso imediato que o jogo teve, sendo o app mais baixado nas 2 semanas iniciais do lançamento, repercutiu no lançamento para outras plataformas. Em fevereiro de 2014, o jogo foi rebatizado de Plague Inc. Evolved, de evolução, onde ele passa por algumas mudanças do tipo melhoria de interface, modelos em 3D, novos modos de jogo e etc. No início ainda estava em fase alfa e ficou assim por alguns meses, depois a versão definitiva saiu, mas esta ainda passa por atualizações e se encontra disponível para PC e Xbox One. Depois dessas informações viria o enredo, mas esse jogo não tem nenhum, então vamos direto para como o jogo funciona, que é um divisor de águas, como o tio já citou para vocês. É o seguinte, vamos supor que você acabou de comprar o jogo e ainda não sabe do que se trata. Existe um modo de partida rápida e existe um modo campanha. Você foi lá, clicou no modo campanha para começar a jogar. O jogo possui um tutorial para cada passo, é tudo muito bem explicado e melhor, tá tudo em português. Não tem diálogo algum, com exceção da intro que vocês viram nesse vídeo. Em seguida, vamos escolher com qual praga vamos jogar. Nós temos a bactéria, o vírus, o fungo, o nanovírus, o necrovírus, yari e muitos outros, mas inicialmente liberado só temos a bactéria. Escolhida a bactéria, é hora de batizá-la. E aí, em seguida, escolher a dificuldade entre casual, normal, brutal e mega brutal, que está associada diretamente à higiene da população mundial. Em seguida, vamos para a tela de jogo, que na verdade é uma tela única, parada, com várias informações, como se fosse um jogo de tabuleiro, e o nosso tabuleiro se passa no mapa do mundo. Nele encontramos vários tipos de informações: notícias do mundo, data, informações sobre cada país, tipo de clima, situação econômica e governamental, total de habitantes, porcentagem de habitantes saudáveis e doentes. Temos também o controle do tempo, onde você pode pausar, dar play normal e avançar o tempo 1 ou 2 vezes, mesmo sistema do The Sims, SimCity, Trópico, jogos de simulação e estratégia normalmente tem isso. O nosso objetivo principal é escolher um país inicial onde a nossa praga infectará o primeiro ser humano com a finalidade da aniquilação da raça humana. Caralho, Zangado, você tá louco, velho. Como que um trem desse pode ser educativo? Para início de conversa, vocês têm que entender uma coisa. Nós não somos um terrorista no jogo. Nem mesmo somos um ser humano.
Quando você escolhe com qual praga você irá jogar, nesse momento você está escolhendo quem você vai ser. Então, nós somos a praga. E o nosso objetivo é sobreviver, reproduzir e evoluir. E qual é a definição de praga? É um surto de uma determinada espécie nociva que destrói a propriedade humana, perturba ecossistemas ou que provocam doenças em humanos ou animais. Então, teoricamente falando, estamos apenas cumprindo com o nosso ciclo, certo? O nível de estratégia do jogo é muito interessante, que exige um raciocínio e conhecimento básico de biologia das pragas em questão. Mas não se preocupem que o jogo te dá um amparo bom no tutorial, você não precisa sair correndo para pegar livro de biologia para jogar. Então eu vou dar um exemplo de partida para vocês, porque daí vocês vão entender ainda melhor o que o tio está explicando. Certo, digamos que escolhemos uma bactéria e a batizamos de Zangatose. Como eu falei, temos que escolher o primeiro país para ser infectado, analisando de maneira estratégica qual seria um bom local para a praga começar, julgando o clima, se o país é rico ou não, a existência de portos, de aeroportos e por aí vai. Pensem comigo agora, estrategicamente falando, se você começa a bactéria na Suíça, que é um puta país de primeiro mundo, se sua bactéria começar a dar problema lá, mesmo que não cause morte em ninguém, que seja uma diarreia intensa, essa ou essas pessoas vão procurar um médico e um tratamento a sua bactéria vai iniciar, que ainda está fraca, e ela vai ser aniquilada em poucos minutos de jogo. Agora, se você começa numa Groenlândia que só tem gelo, a sua praga já vai nascer com uma certa resistência a temperaturas frias e terá uma dificuldade a mais para se espalhar em uma Arábia Saudita da vida. Então o ideal é você buscar um país que seja de terceiro mundo e de preferência que tenha pelo menos um porto e um aeroporto, porque assim nós teremos 2 veículos de transmissão da praga. Conforme nós infectamos nosso primeiro país, vamos poder visualizar pelas informações o que a nossa praga anda fazendo, quantos ela já infectou, se começou a infectar outros países. Conforme ela vai se expandindo e evoluindo, nós ganhamos pontos de DNA, que é como se fosse um XP. Vocês lembram do meu vídeo do Spore, que eu fiz para vocês, já tem um tempinho atrás, e ele também trabalha com pontos de DNA. Só que Spore se trata de um jogo de criação de vida e desenvolvimento dela, e Plague é o contrário, já busca a extinção. Com esses pontos de DNA, nós podemos investir em evoluções da nossa praga, nos seguintes aspectos: transmissão, sintomas e habilidades. Na questão de transmissão, por exemplo, por onde você acha que essa praga se sairia melhor nesse país que você está? Por insetos? Por pombos, por animais de fazenda, pelo ar, pela água, sempre levando em conta os costumes das pessoas, das práticas de lavar as mãos, de fazer sesgo sem proteção. Só que assim, cada praga exige uma estratégia diferente, porque ela se comporta de uma maneira diferente. E os meios de transmissão não são idênticos. Só para vocês entenderem melhor, vírus transmite mais rápido que bactéria e sofre mutações constantes. Já fungo não consegue atravessar longas distâncias e seu processo é bem mais lento e bem mais complicado. As árvores de upgrades de cada praga são relativamente diferentes. Outro item da árvore de evoluções são os sintomas. Qual local do corpo essa praga vai atacar? Estômago, pulmão, cérebro, sempre começando com coisas leves como uma diarreia, uma dor de cabeça, uma tosse e evoluindo até chegar a uma paralisia, coma e até mesmo falência de órgãos. E por último, habilidades, que é um meio de defesa e resistência da sua praga a regiões de calor intenso, de frio intenso, resistência a remédios para dificultar ou atrasar a busca de uma cura. Lembrando que todas as nossas pragas sofrem mutações sozinhas, claro que cada um com um tempo diferente da outra. Essas mutações estão relacionadas aos sintomas. Além da opção de evoluir a nossa praga, nós também temos a opção de involuir. Um fungo, quando você involui, você ganha pontos de DNA. No vírus, quando você involui, você gasta pontos de DNA. Mas porra, Zangado, por que você iria reduzir o poder da sua praga? Eu não entendi, mano. Pois é justamente o que eu tava explicando. Se você cria uma bactéria e ela ainda está fraca, e você já coloca sintomas mais graves, atacando o pulmão, por exemplo, e até mesmo matando, a partir do momento que a primeira pessoa morreu, você já está no mapa agora. As pessoas vão ficar de olho, dependendo do país que ela matou, já pode sair no jornal uma matéria sobre o assunto, uma universidade de qualquer lugar já pode começar uma pesquisa de cura, e como ela vai estar fraquinha, vai perder rápido. Ah, Zangado, com a sua explicação eu já saquei aqui uma estratégia, mano. Eu vou evoluindo tudo na resistência, na minha bactéria, botando ela tudo no máximo. Daí quando ela tiver tudo no máximo, eu começo a colocar tudo nos sintomas e daí ataco. Aí que tá.
Não existe pontos de DNA infinitos no jogo. Para cada partida você ganha um número limitado desses pontos. Então, se no fundo você pode ficar evoluindo e administrando melhor seus pontos, no vírus já não rola, você vai acabar gastando tudo só evoluindo e evoluindo a resistência, e aí para atacar não sobra nada. As coisas não são tão lógicas como vocês pensam que são. Não é nem um pouco fácil de se vencer no game, a dificuldade é alta. Quando você vence uma partida com sua praga, você destrava genes. Esses são como perks, bônus que você coloca antes de iniciar uma nova partida com a mesma ou outra praga. Exemplos de bônus que eles liberam: começando uma partida com mais pontos de DNA, ou que o vírus se espalhe com mais facilidade por terra, e por aí vai. Durante uma partida, o mundo não vai girar em torno da sua praga. Haverão Olimpíadas, outros tipos de eventos, catástrofes como furacões, tsunamis, onde milhares de pessoas irão morrer, e a atenção do mundo será desviada. Você pode ou não usar isso a seu favor. Quando você decide atacar o mundo, lembre-se que mesmo que as pessoas comecem a morrer aos milhares, o mundo irá se unir em busca de uma cura. Então tem que ter absoluta certeza que é realmente o momento certo de atacar. Não é fácil conseguir a aniquilação total. Não há uma ambientação, nem mesmo gráficos para se avaliar, porque basicamente é só uma interface que você interage com o clique do mouse. A inteligência artificial é excelente, a reação do mundo às suas estratégias frustram, mas são realistas e acabam fazendo parte da diversão, porque você vai traçar inúmeras estratégias, vai pensar muito, usar muito raciocínio para poder superar. Isso é ótimo, desenvolve muito a mente. Existem outros modos de jogo onde nós podemos jogar com as pragas mais famosas que já existiram na humanidade, como a peste negra, a gripe espanhola, ambientadas em suas próprias épocas, e também modos fictícios com pragas e mundos fantasiosos. James Vaughan é o nome do jovem gafanhoto criador e desenvolvedor do jogo. Chegou a ser convidado pela CDC, sigla em inglês, que significa Centro de Controle e Prevenção de Doenças, para dar uma palestra falando sobre como se espalham doenças infecciosas e como os jogos iguais ao seu podem ajudar a informar e educar o público. Plague Inc. pode passar uma ilusão de crueldade inicial de um jogo violento e tal, só que na verdade ele mais se encaixa como um jogo educativo do que qualquer coisa diferente. Existe muito suporte biológico no jogo, e mesmo que aquele jovem gafanhoto ou libelo leia aquelas informações apenas para vencer a sua partida, ao mesmo tempo, querendo ou não, ele está aprendendo sobre o assunto. Sobre transmissão, sobre vírus, sobre bactérias, sobre pragas em geral. Ele é um jogo que trabalha muito bem o raciocínio estratégico e lógico, ensina, mas claro, se você não gostou dessa temática, se você considera uma temática ruim ou pesada, já sabe que é melhor passar bem longe. Bom, jovens, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de avaliar, se possível comentar, e se gostou,